Esta declaração não poderia ser mais direta e clara. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, 25. A cultura à nossa volta logo se levanta para dizer que não é possível viver sem mentir, o que é uma declaração de paternidade da humanidade caída. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Um servo de Deus não pode racionalizar a ordem bíblica em Efésios ou a declaração clara de Cristo. A questão é, por que mentir? Sem dúvida, existem centenas de maneiras diferentes pelas quais podemos mentir, mas todas elas fluem de uma mesma motivação. Mentimos porque queremos obter prazer de alguma forma. O prazer de impressionar os outros, o prazer de conseguir ganhar mais dinheiro, sonegando impostos, por exemplo, o prazer de ganhar posição para mim ou para pessoas que gosto, o prazer de impressionar os amigos, o prazer de ser visto como um sucesso, o prazer de ser visto como mais espiritual, o prazer de não se sentir tão culpado, mentindo para os outros, para nós, e a loucura das loucuras, mentindo para Deus. Então, racionalizamos achando que com isso podemos cobrir nosso rastro de mentiras. Poderíamos continuar acrescentando itens à lista. É isso que queremos encontrar, obter prazer. Então, como posso parar de mentir? No homem natural, por fim, a mentira sempre vence. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, como vimos em João 8, 44. Mas Paulo está falando com os crentes em Éfeso. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, 25. Para estes, nós, a chave está em entender se somos regenerados. É entender que a mentira nos faz perder um prazer infinitamente maior, o maior de todos os prazeres. Olhar a questão simplesmente como um princípio moral, o que o mundo pode fazer, jamais levará alguém onde Deus está ordenando. Aqui também precisamos do poder expulsivo de um afeto muito maior, de um prazer muito maior. Isso é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que devemos dizer a verdade. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5,37. E ele nos diz o porquê em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se amarmos e guardarmos os mandamentos de Cristo, incluindo dizer a verdade, ele promete que irá manifestar-se a nós, o que significa que teremos ainda mais da sua proximidade e presença. Esta sempre é a razão da santidade, comunhão. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sem desejo intenso por comunhão, outros prazeres tomarão a dianteira. E você repetirá o que o mundo diz. Não dá para viver sem a mentira. Mas nós sabemos por que o homem diz isso. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A promessa da manifestação cada vez maior de Cristo aos regenerados é o que os impulsiona à obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso é enorme, porque é só na presença de Jesus que há plenitude de alegria. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. É onde todos os nossos anseios são satisfeitos. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
João 6,35. É onde toda a sede do coração se esvai. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. A verdade, só para os regenerados, é que a proximidade e presença de Jesus é infinitamente mais gratificante do que qualquer outra coisa, do que impressionar outras pessoas, do que obter dinheiro ou economizá-lo mentindo, sonegando, ter alguma posição ou vantagem, tentar parecer mais espiritual, etc. Portanto, a chave para parar de mentir é confiar totalmente na promessa de Jesus de que sua presença é totalmente satisfatória e que dizer a verdade vai me trazer mais e mais da sua presença. Então, por que mentir? O que isso diz a respeito de nós? Ou que não somos filhos de Deus, ou que não confiamos na promessa de Cristo. É porque não confiamos que a presença de Jesus é totalmente satisfatória que confiamos que o dinheiro, ou impressionar as pessoas, ou qualquer outra coisa é mais gratificante do que sua presença. Como se vence a mentira, então? É uma batalha da fé contra a incredulidade e descrença. É batalhar pela fé contra a incredulidade. Não racionalize, é pura incredulidade. Até eu confiar que Cristo é meu tesouro totalmente satisfatório, vou flertar com o cinismo do mundo quanto a vencer a mentira, e vou refletir o mundo. O que, se for verdade, numa base contínua, acabará me mostrando que eu estou errado quanto quem é meu Pai. Alguns passos devem ser tomados na batalha contra a tentação de mentir. Você não pode vencer isso com armas naturais. Vá a Cristo e confesse seu pecado de não confiar nele como seu tesouro totalmente satisfatório. Diga-lhe o profundo arrependimento que está em seu coração. Olhe para a cruz como a única maneira de você ser perdoado. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Peça ao Pai para derramar o seu Espírito. Quando quero impressionar as pessoas mais do que desejo Cristo, isto mostra um grave problema no coração. Isto mostra que o pecado me cegou, me enganou, me tomou por presa. Precisamos que o Espírito mude o coração. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Fortaleça a fé. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. E nos ajude a sentir a glória toda satisfatória de Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Defina e fixe o seu coração em Jesus como ele é revelado na palavra de Deus. O que faz com que seu coração seja o oposto do coração do homem natural, em como pensa no dinheiro, em impressionar os outros, ter uma imagem, adquirir vantagens. Fixe o coração em Cristo como fixo é o coração do homem natural nessas coisas. Como? Fixe todos os dias sua mente nas Escrituras e encontre nelas tudo o que mostre a majestade de Cristo, sua autoridade, compaixão, misericórdia, santidade e etc. Onde as Escrituras descrevem sua vida, morte, ressurreição, ascensão. Orando sobre as Escrituras. Esta é a batalha contra a incredulidade, que é a raiz da mentira que deve ser mortificada. Ore pedindo ao Espírito que ilumine os olhos do coração para você sentir e saborear a glória de Cristo. O trabalho diário do Espírito é nos levar a confiar em Jesus como um tesouro totalmente satisfatório, onde nos deliciamos e o desejamos mais do que qualquer outra coisa. Tudo começa e termina com a vitória sobre a incredulidade. Tudo começa e termina com a confiança em Cristo.
Então confie nele como seu tesouro totalmente satisfatório. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Para lhe dar ainda mais e mais de sua proximidade e manifestação à medida que você está comprometido com a verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Para satisfazê-lo em si mesmo, nele, infinitamente mais do que você já sentiu prazer em impressionar os outros. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5:44. Para cuidar de suas finanças. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Para ajudá-lo em nunca procrastinar nessa direção. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Então, confiando em suas promessas, diga a verdade. Pare de mentir. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Assim, temos certeza de quem é o nosso Pai e de que somos um com Cristo, e que não somos deste mundo que jaz no maligno. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas se estamos em Cristo, continuamente vamos manter nossas mentes cheias com a impressionante lista de nomes que as Escrituras usam para descrever a pessoa, beleza e obra dele. Ele é chamado Filho de Deus, o Filho unigênito, amado de Deus, a palavra de Deus, a imagem de Deus, o reflexo da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, o primogênito de toda a criação, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Emanuel, Filho do homem, o filho de José e Davi, o Nazareno, o Galileu, o santo e justo, o segundo Adão, o Senhor do céu, o primogênito de todas as criaturas, o primogênito dos mortos. Ele é chamado de profeta, mestre, Messias, sacerdote, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o servo do Senhor, o Cordeiro de Deus, o Rei dos judeus, o Rei de Israel, o Rei dos reis, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, o pastor e guarda das almas, o autor e consumador da fé, o autor da salvação, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, o príncipe da vida, a ressurreição e a vida, o pastor das ovelhas, a porta do aprisco, a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o juiz dos vivos e dos mortos, o herdeiro de tudo, por quem, em quem e para quem todas as coisas foram criadas, e muito mais. Todos esses nomes têm por objetivo provar a dignidade incomparável e majestade infinita que pertencem somente a Cristo. Com essas verdades continuamente banhando nossas mentes e corações, a verdade estará nos santificando e deixaremos a mentira. Assim que somos santificados pelo Evangelho e não pela lei. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. É assim que este pecado e todos os outros são mortificados.